semestre que vem, tá, Everton? Opa, pode ser, interessante. Né? Aí depois vem a Eveline, a Joelma, enfim, se achará, quem quiser, aí a gente vê uma vez por mês para alguém do grupo apresentar. Tá bom? Ok. Tá? O Instagram do Semioturismo está pronto. Eu devo estar lançando agora, vamos ver se eu consigo, né? Agora em junho, isso é um problema mais pessoal meu de tempo, tá? Mas aí eu aviso vocês. Combinado? Então vamos lá, Luiz. O palco é seu agora. Bom, então, boa tarde a todos. Como todos bem sabem, meu nome é Luiz Carlos Braga. E aqui a pesquisa, né, ela tem o nome Potencial Turístico no Entorno do Teatro Amazonas, caminhos e lugares de linguagens artístico-culturais. Essa pesquisa ela foi apresentada de forma bem recente, tá? Eu defendi agora em abril, em março, na verdade. Então, só 2 semanas atrás é que a pesquisa ficou disponível lá no site do programa. É um programa de pós-graduação interdisciplinar de Ciências Humanas da Universidade do Estado do Amazonas. Bom, então, esse trabalho ele está centrado, como vocês viram ali no título, né, no entorno do Teatro Amazonas, tendo em vista as inúmeras linguagens artístico-culturais existentes dentro desse entorno que nós vamos ver como passar da apresentação. A ideia aqui é entender como que essas linguagens artísticas existentes, né, dentro desse entorno podem ser incluídas pelo turismo cultural local, considerando os turistas como um público visitante dos espaços culturais pouco conhecidos, né, aqui no bairro centro de Manaus. O locus do estudo, né, que nós vamos entender como entorno, toda e qualquer rua limítrofe ou paralela ao Teatro Amazonas, dentro desse bairro centro, né, aqui de Manaus, em que seja possível se locomover de um ponto até outro enquanto transeunte. Todos os 5 espaços culturais que foram escolhidos para essa pesquisa e que vão ser apresentados no decorrer desta apresentação se encontram exatamente dentro desse entendimento territorialmente delimitado. Aqui nós também temos essa ilustração. Essa ilustração foi o resultado de um diálogo que eu tive com um artista, o Alzinei Pereira. Ele é da cidade de Parintins. E o Alzinei, junto com outro artista, que também é de Parintins, o Kemerson Freitas, eles fazem uma dupla chamada Curumins, e eles estão trabalhando de forma muito assídua para criar painéis e murais por todo o centro de Manaus. Então, por onde você vai agora, você encontra diversos painéis que abordam um pouco da identidade cabocla e indígena por todo o território, por todo esse patrimônio material e histórico de Manaus. E é justamente por isso que eu tive a ideia de chamá-los para fazer algumas ilustrações aqui para essa pesquisa. E então, essa ilustração aqui, a ideia dela é justamente trazer alguns símbolos e elementos que você pode, de fato, encontrar ao andar por todo esse centro da cidade de Manaus. Não só prédios históricos, como o Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça, alguns outros espaços culturais, mas também alguns elementos da gastronomia local e alguns animais também que podem ser encontrados. Por exemplo, aquele macaco ali acima é o sauim de coleira. Ele é um macaco que é endêmico da região urbana de Manaus. Ele só é encontrado na parte que é territorialmente entendida como cidade de Manaus. E é justamente por isso ele é um signo muito importante de Manaus ao lado do Teatro Amazonas. E aí, com relação aos espaços escolhidos. Esses espaços eu escolhi porque eu já venho frequentando assiduamente esses lugares como espaços de lazer já tem um bom tempo. Então, geralmente, antes da pandemia, né, quando não tinha nada para fazer, eu mandava mensagem para alguns amigos, a gente ia lá para ver exposições de fotografias, exposições de arte visual, assistir um filme independente, em algum espaço independente, performance de teatro, por aí vai. E justamente por isso que eu cheguei a esses 5. Então, nós temos o primeiro como o Palácio da Justiça, que é um espaço cultural que por muito tempo foi a sede do Poder Jurídico do Amazonas até 2006, onde ele foi transformado num centro cultural. Então, você pode fazer uma visitação guiada
pelo espaço, ainda tem toda a característica ainda de quando ele ainda era um prédio importante para o setor jurídico do Amazonas. E aí vai sendo relatado um pouco dessa historicidade. E no primeiro andar tem diversos salões com exposições de arte visual, que algumas delas eu vou mostrar aqui também. O Casarão de Ideias é um espaço privado, ele é um espaço que tem um acervo de livros para pesquisa em loco, então são livros acadêmicos sobre a história do Amazonas, história de Manaus, livros que falam um pouco sobre artes e por aí vai. Ele também tem um cinema independente, então ele coloca filmes, tanto nacionais quanto internacionais, que tem uma pegada cultural e política muito forte. Inclusive, o filme Parasita, o filme coreano, estava em cartaz aqui no Casarão de Ideias meses antes desse filme roubar a cena lá no Oscar e ganhar diversas estatuetas. O Ateliê 23 é um espaço que tem uma abordagem muito forte com a pegada de teatro, então diversas apresentações teatrais acontecem aqui nesse espaço com frequência. A Galeria do Lago tem uma exposição de artes visuais muito grande, tanto quanto a Casa das Artes. A Casa das Artes ela não vai aparecer muito aqui, porque quando estava chegando o dia da visita em loco na Casa das Artes, marcada com o gestor do local, entrou em vigor aqui no Amazonas, em Manaus, o decreto que limitava a visitação a espaços não essenciais para ficarem abertos, né? Porque já estava chegando na segunda onda de Covid, lá no final de dezembro de 2020, e esse decreto ainda está em vigor até hoje, em junho de 2021. Muitos espaços ainda estão fechados e alguns começaram a abrir semana passada, mas com toda aquela questão, né, de manter esses cuidados de distanciamento e por aí vai. Então, por causa disso, ele não vai aparecer aqui muito, mas um fato curioso é que o responsável pela curadoria da Galeria do Lago também é responsável pela curadoria da Casa das Artes. Então, na pesquisa, ele fala um pouco sobre como é que foi fazer essa montagem de exposições em plena pandemia, em plena quarentena, em ambos os lugares. Bom, eu vou falar um pouco sobre como que eu planejei esses 3 capítulos. No primeiro capítulo, foi feita inicialmente uma discussão teórica acerca da história do turismo cultural, iniciando com discussões sobre o Grand Tour, que são viagens que aconteceram na Europa no século XVII e século XVIII, principalmente por jovens britânicos aristocratas, cujo destino favorito era a Roma Antiga. E muitas das fontes que eu encontrei, falando sobre a origem do turismo cultural, acreditam que o Grand Tour seja o primeiro indício de turismo cultural conhecido. E aí, logo em seguida, será usado também como obra principal, né, a obra de Reis, de 2018, e o título é O Grand Tour e o Aprendizado ao Longo da Vida de Goethe, que vai falar um pouco sobre como é que esse turismo está ligado com essa história do Grand Tour na Europa. Logo depois, nós vamos fazer uma discussão sobre conceitos de cultura, usando a obra de Demis Kush, para dar sequência com as obras de Menezes, para compreender como que a cultura se torna um atrativo dentro das atividades do turismo. Ainda nesse capítulo serão apresentadas entrevistas com todos os gestores culturais para um melhor entendimento sobre as dinâmicas culturais que estão presentes ali no centro da cidade de Manaus. Nesse primeiro capítulo também vai ter alguns subtópicos discutindo um pouco sobre a história do Amazonas e a história de Manaus, para trazer um pouco mais de geografização, né, para as pessoas que não entendem muito bem como é que essa história da cidade foi gerando esse centro cultural e ter um melhor entendimento espacial daquele local específico. E também como que o turismo acaba sendo vai surgindo, né, na dinâmica tanto do estado como na cidade de Manaus também. No capítulo 2, nós vamos abordar os conceitos, né, de metodologia que foram utilizados na pesquisa, e aí usamos principalmente a obra da professora Cíntia Mello e também da professora Santa Hélio Nó. Para uma melhor discussão sobre como que essa teoria da semiótica e o turismo podem ser, como a teoria da semiótica pode ser usada nos estudos do turismo. E aí, dentro desse capítulo, eu também abordo um pouco as análises semióticas em 3 elementos diferentes: em mapas turísticos, nos elementos nas linguagens artístico-culturais e
nos espaços culturais propriamente ditos. E aí, por fim, eu apresento também algumas entrevistas com uma dona de uma agência de viagem que ela aborda justamente um desses espaços culturais dentro dos seus roteiros turísticos. Já no terceiro capítulo, ele tem uma pegada um pouco mais geográfica e cartográfica, justamente para compreender como que o turismo cultural ele se encontra espacializado no bairro centro. E aí eu inicio, né, utilizando um pouco da obra de um pesquisador amazonense que foi reitor da Universidade do Amazonas por muito tempo, o professor José Aldemir de Oliveira, que ele faleceu agora em 2019. E aí eu uso um pouco do livro dele, Cidades na Selva, para discutir sobre as dinâmicas dos espaços urbanos na Amazônia. E aí, em seguida, eu dou sequência discutindo como que esses subsegmentos de turismo podem, juntos, né, em conjunto, formar algo como um grande mosaico de turismo cultural e estão presentes aí no centro por meio da literatura, por meio das artes visuais, do teatro, da gastronomia, do cinema, e para que no final a gente possa construir um mapa cultural em versões diferentes, né? Tanto cartunesca, como vocês viram agora há pouco, mas também em versão estática e virtual, como nós vamos ver também a seguir. Quanto às discussões sobre o mapa virtual, ela vai ser utilizado o trabalho da Marisco de 2004 para ter um melhor embasamento teórico. Bom, e aí a gente vai começar na parte dos resultados. Eu utilizei 4 mapas inicialmente. Esses mapas foram escolhidos por ser os mais atuais, digamos assim. Eles foram feitos em 2014, na época que Manaus foi escolhida como uma das sedes da Copa do Brasil. E justamente por isso eles acabaram sendo elaborados de uma forma mais eficiente, digamos assim, e eles ainda continuam presentes até os dias de hoje, em diversos lugares diferentes, como aeroporto, rodoviária, centro de atendimento ao turista, você vai encontrar alguns deles, e justamente por isso que eu os escolhi. E aí, aqui na pesquisa, eu vou tentar entendê-los como importantes ferramentas semióticas na construção da imagem turística local, uma vez que esses mapas eles foram entendidos, né, nessa pesquisa enquanto desse tipo de ferramenta devido à presença de diversos símbolos, índices e ícones que representam espaços reais da cidade onde seja possível fazer uma visita. E aí, aqui, né, nós temos os mapas, aqui nós temos 3 deles e aqui nós temos o quarto. Então, desses 3 mapas, nós podemos começar por esse primeiro. Esse primeiro mapa aqui de Manaus, ele traz a imagem da Amazônia de uma forma muito forte, justamente por essa ideia, né, de Manaus ser a porta de entrada para a Amazônia. Mas o interior dele nós temos não apenas um mapa bem feito, né, de uma forma mais cartográfica, tanto do bairro centro como de outros bairros também, tentando trazer ali um pouco da arena da Amazônia com maior evidência, porque, como eu disse, esse mapa foi feito na época da Copa. No centro, nós temos um mapa que é focado para o arquipélago fluvial de Anavilhanas. Eu não sei se vocês sabem, mas Anavilhanas é o segundo arquipélago fluvial, segundo maior arquipélago fluvial do mundo, e o primeiro arquipélago, né, o maior arquipélago de fato, também fica no estado do Amazonas, é o arquipélago de Mariuá, que fica no norte do estado, próximo da cidade de Barcelos. Aqui, a Anavilhanas, ela fica um pouco mais perto de Manaus, no município de Novo Airão. E aí ela se encontra aqui também, porque no meio desse mapa também tem um mapa, um pequeno fragmento mostrando o bairro centro de Manaus. Tanto que vocês podem ver ali, né, no centro desse mapa, tem o Teatro Amazonas representado em uma das figuras, ali na parte de cima do mapa. Também aqui no primeiro mapa dá para ver um desenho, né, do Teatro Amazonas abaixo daquele pôr do sol, muito bem ilustrado. Esse terceiro mapa, ele mostra não só o centro da cidade, mas ele mostra também outros bairros de uma forma mais cartunesca, né? Saindo um pouco mais da ideia de uma cartografia mais geográfica. E aí, durante a análise desses mapas, notou-se a presença de espaços, que a presença dos espaços culturais
ínfima, ela quase não existe. E, entretanto, esses mapas trazem uma visibilidade muito grande para espaços que não são necessariamente turísticos, como o bairro do Distrito Industrial, que fica na zona leste da cidade de Manaus, que é um bairro que ficou muito conhecido nos anos 70 por causa do turismo de compras. Era muito comum você vir para Manaus naquela época e fazer compras de eletrodomésticos e algo afins por um preço muito barato, e que hoje em dia já não é mais dessa forma. Mas se você for visitar esse bairro, você não vai encontrar literalmente nada de atraente. As ruas são muito esburacadas devido à grande presença de caminhões transportando carga com grande intensidade. As fábricas, então, você não tem uma informação muito precisa de qual fábrica está aberta e qual está fechada para você tentar fazer uma visitação interna. Então, isso pode acabar gerando uma certa frustração para quem pensar, olhar esse mapa e pensar, não, eu acho que eu vou ali no bairro do distrito porque aparentemente é um lugar para visitação. Esses mapas também apresentam a Universidade Federal do Amazonas, que é um espaço, é um instituto, né, de ensino, não é um instituto turístico. E, inclusive, esses mapas mostram a Ilha de São Vicente, que historicamente ela é muito importante para Manaus, porque é comumente entendido que Manaus surgiu por meio dessa pequena ilha, que fica ali na costa, né, do Rio Negro, mas que hoje em dia essa pequena ilha ela pertence ao poder militar. Então a visitação é proibida dentro desta ilha. Então é um pouco incoerente você ver citações de visitação para essa ilha, sendo que a visitação é proibida. E aí nós temos esse último aqui também, né? Esses mapas foram feitos pela Fundação Municipal de Turismo aqui de Manaus. E aí ela mostra também espaços culturais que são administrados por essa fundação, mas também espaços que são administrados pelo Estado. Mas o que se observou é que eles mostram apenas alguns específicos, eles não tentam abordar de uma forma muito profunda o que você realmente pode encontrar no centro, mostra um pouco mais aquela sardinha do que é administrado por eles. Né? Pode observar também que o Teatro Amazonas é sempre muito presente na construção desses mapas, justamente por isso que trouxe essa ideia da pesquisa de pegar o Teatro Amazonas como epicentro e ver o que tem nesse entorno que acaba sendo excluído por todos esses mapas. E aí agora nós iremos abordar um pouco do que há de oferta, né, nesses espaços culturais que são tão interessantes assim para a visitação. E aí eu vou começar pelo Ateliê 23, e ele é uma companhia de artes cênicas, porque dentro dele existem duas companhias, uma companhia de teatro e uma companhia circense. Quando eu fui visitá-la, eu tive contato apenas com a companhia de teatro, e justamente por isso eu entendi esse espaço como um espaço para teatro aqui na pesquisa. Ele é um espaço privado, e justamente por isso ele não se encontra mencionado em nenhum tipo de mapa, em nenhum tipo de roteiro. As pessoas só têm noção que ele existe quando elas passam pela frente, né, pela rua, e aí encontram um prédio barroco totalmente pintado de preto, não só na parte externa ele é pintado de preto, mas internamente também ele é todo em preto. E ele foi feito dessa forma para trazer um conceito da caixa cênica, que é um elemento muito importante para a arte do teatro. E aí, conversando com o gestor desse espaço, ele menciona que a visitação nele é muito nisso mesmo. Você está andando pela rua, o turista também está passeando e vê esse prédio muito diferente, pergunta se pode visitar, ou do que se trata esse prédio, e acaba entrando. Mas o tipo de visitação, né, que geralmente vai para esse espaço, segundo o gestor, é um nicho muito bem estruturado, que já vem visitando ao longo dos anos esse tipo de espaço, e são pessoas que estão diretamente ou indiretamente ligadas à arte do teatro, ou porque estudam teatro, ou porque trabalham com teatro, ou porque conhecem que está inserido na arte do teatro e acaba indo lá para prestigiar. E esse espaço fica apenas 6 casas de distância do Teatro Amazonas, então é muito perto mesmo. Também temos o Casarão de Ideias, é um outro espaço privado. Esse aqui, a fachada dele tem uma cor completamente diferente, é todo trabalhado na cor rosa. E aqui vocês podem ver a parte interna dele. Essas prateleiras com livros, elas são uma biblioteca interna, como eu mencionei agora há pouco, né? Você pode
entrar gratuitamente aqui no espaço, sentar e fazer uma pesquisa em loco com livros que falam sobre a história da cidade, sobre a história do estado, livros que abordam sobre gastronomia local, sobre povos indígenas, sobre artes variadas. Tem um café interno, então você pode tomar um cappuccino enquanto você faz essa pesquisa. E vocês podem observar que também tem elementos muito característicos do cinema, né? Alguns signos de cinema, como a cadeira de diretor vermelha, os holofotes no teto. Isso porque é esse espaço aqui que tem um cinema interno. Então, quando eu fui visitá-lo, eu ainda, inclusive, durante a flexibilização da quarentena aqui em Manaus, no mês de novembro de 2020, eu ainda consegui assistir um filme aqui, que foi o filme chamado Verlust, que é um filme nacional que foi protagonizado pela Andrea Beltrão. Então, é um lugar muito agradável para você assistir um filme que geralmente não são filmes que tu vai encontrar em cinemas mais populares em cartazes, né? Não só em Manaus, mas em qualquer outra cidade do Brasil também. Em seguida, nós temos a Galeria do Largo. Ela também tem uma fachada muito diferente, é toda pintada de verde. Quando eu fui visitar essa galeria, ela estava funcionando da seguinte forma, né? Era pensado um grupo de 5 a 6 visitantes, eles ficavam em torno de 20 minutos aqui dentro, e aí depois desses 20 minutos saíam esses visitantes e entrava um novo grupo, tudo pensando nessa questão do distanciamento social, que ainda é muito importante até os dias de hoje, né? Então tinha algumas visitantes no local que autorizaram que eu registrasse a presença delas aqui na galeria. E aqui na última foto nós temos essa pintura que eu trouxe aqui para mostrar um pouco do que é exposto na Galeria do Lago. Então, durante essa visitação, estava tendo a exposição Nox, que tinha como ideia trazer 14 artistas locais, tanto de Manaus quanto do interior do Amazonas, para expressar um pouco do como é que foi essa quarentena e essa pandemia para eles. Então, aqui nessa pintura, nós temos uma obra de um artista parentinense que estava em exposição aqui na galeria. Ele usa como objeto de tela um tipo de produto que é a fibra de juta, que eu não sei se outros estados conhecem, mas a fibra de juta ela é muito importante para a história e para a cultura do estado do Amazonas, e ela está muito relacionada com a imigração japonesa aqui para o Amazonas. Isso porque lá no final do século XX, os japoneses vieram aqui para o Amazonas, principalmente lá para a região do entorno do município de Parintins, que tem a Vila Amazônia, ainda até hoje, e eles vinham justamente para fazer essa produção da juta aqui no estado do Amazonas. Então, o fato dele usar esse tipo de material como tela já traz um signo muito importante para a história e para a cultura do estado e da cidade como um todo. Com relação à própria pintura em si, nós temos uma mulher indígena na folha acima, né, da folha da Vitória Régia, que faz um pouco dessa brincadeira com a representação, né, da mitologia da Vitória Régia, de que ela é capaz de suportar um ser humano em suas folhas, o que é um pouco falaciosa esse pensamento, uma vez que a folha da Vitória Régia ela sustenta apenas, no máximo, 40 quilos. Então, qualquer tipo de peso acima de 40 quilos, a folha vai rasgar. Mas aqui ele traz esse simbolismo muito importante, né, da história da Vitória Régia para o folclore local, como também relacionada ao distanciamento social que estamos passando pela quarentena agora. Aqui na interpretação dele, que ele fala um pouco sobre essa pintura, é como se cada um de nós estivéssemos em distanciamento social dentro da nossa própria folha da Vitória Régia. E é essa a ideia que ele trouxe aqui nessa pintura. Ele também traz aqui duas flores, né? Uma vermelha e uma branca, que são de espécies diferentes de Vitória Régias. E aí a vermelha é uma representação de todas essas vidas que foram perdidas pelo Amazonas como um todo, que todo mundo aqui sabe, né, como é que o Amazonas ainda continua na mídia até os dias de hoje, por causa da tragédia do Covid e de várias vidas que ainda estão se perdendo por causa desse vírus, e aí a folha vermelha traz um pouco desse sangue derramado, não só dos povos do interior do estado, mas também, né, aqui da cidade, da capital amazonense como um todo. E a folha e a rosa branca é um elemento tanto que
está relacionado com essa questão da paz e da harmonia, mas também de luto a essas famílias que perderam algum ente querido aqui da região. Também temos o Palácio da Justiça, como eu disse a vocês, né, é um espaço que foi sede do Grupo Poder Jurídico do Amazonas por mais de 100 anos. Então é possível fazer uma visitação para conhecer um pouco de como que era essa organização desse poder jurídico aqui no estado por todo esse período, durante uma visita guiada. E aqui ao lado nós temos essa torre, que foi feita por um artista local, que é o Tony Mesquita, que ele aparece na minha pesquisa em duas formas diferentes. Tanto como artista plástico, por causa da exposição que estava em voga durante a minha visitação no local, mas também como pesquisador, porque o professor Tony, ele é um professor, ele tem muitos livros que falam sobre a história do Amazonas, história de Manaus, a história da Bela Época. Então eu uso muito dele enquanto referência teórica para embasar a pesquisa, mas também um pouco da expressão artística dele como um todo. E aqui nessa torre gigante, ele chama essa torre da Torre de Babel, é uma exposição que ele elaborou desde os anos 70, e ele vem elaborando ainda continuamente, de uma cidade imaginária que ele criou, a cidade de On. E essa cidade é muito inspirada na cultura turca e do Oriente Médio também. Então ele traz um pouco desses elementos para criar essa exposição. E aí também tinha outras exposições para visitação quando eu fui lá, mas aí eu resolvi trazer aqui porque a torre fica bem no hall do palácio, então ela traz ela é um pouco mais chamativa, né, do que as demais. E aí, com relação a isso, eu decidi, né, pensando um pouco sobre como trazer imageticamente essa imagem desses espaços culturais com o Teatro Amazonas, eu tive a ideia de fazer essa ilustração, tá? Porque durante a visita em loco foi possível notar que existe uma grande variedade de linguagens artísticas por todo esse entorno do teatro. E aí nessa ilustração é possível observar um pouco dessa ilustração, né, desse desenho feita pelo artista Alcinei Pereira, né, o parentinense, que foi pensado uma proposta de mesclar essa linguagem artística com a arquitetura de cada um desses espaços escolhidos, buscando trazer esse impacto visual que é muito comum dentro dos estudos da semiótica, né? Então aqui a ideia foi pensada de uma forma mais geográfica, onde exatamente esses espaços realmente se encontram no entorno do teatro. Dá para notar que é quase como um círculo ali no entorno do Teatro Amazonas. Acima nós temos, né, o Ateliê 23, todo em preto, misturado ali com a performance teatral das Vacas Bravas. Uma menção que eu esqueci de comentar sobre as Vacas Bravas é que, como agora nós não pode ter muita aglomeração, essa peça foi pensada de uma forma audiovisual. Então eles filmaram toda essa peça, inclusive eles usaram celulares presos na cabeça, justamente com a intenção de, quando o telespectador assistisse a peça, ele se sentisse mergulhado na narrativa, como se ele fosse um dos atores. E aí, justamente aqui eu trouxe essa ideia também da ilustração. Logo abaixo temos em verde a Galeria do Lago. Esses painéis no entorno da galeria são representações de uma exposição que o próprio artista, o Alcinei Pereira, fez em 2019 aqui nessa galeria. E aí eu pedi para ele justamente se expressar e colocar um pouco do trabalho dele aqui também na ilustração. Abaixo temos a Casa das Artes, em laranja, que eu não consegui ir fazer uma visita em loco, mas a última visita que eu fiz lá, ela estava sediando um festival de jazz, que foi fechado em março, quando entrou em vigor toda a quarentena no Brasil e no mundo. E justamente por isso que eu coloquei aqui a arte do jazz mesclada com a arquitetura do prédio. Ao lado, em rosa, nós temos, né, o casarão de ideias, com os elementos do livro e do cinema, que foram muito importantes para o espaço cultural, e o painel colorido ali atrás, porque o gestor do casarão de ideias, ele tem diversos trabalhos com o Alcinei Pereira, né, o artista dessa pintura, para fazer vários murais no entorno do casarão, em várias outras ruas, em paradas de ônibus. Então, muito do trabalho dele dá para ser visível hoje em dia no centro, graças ao Casarão de Ideias. E ali atrás nós temos o Palácio da Justiça, com a torre, né, do Otônio Mesquita atrás, e também quadros de antigos presidentes do Poder Jurídico que
governaram aqui no estado do Amazonas por longo de quase 100 anos. E no Centro Teatro Amazonas. Eu escolhi aqui no Teatro Amazonas a arte da ópera, né, que é o principal atrativo do teatro, mas ele aborda diversos festivais diferentes, festival de teatro, festival de dança, festival de cinema, o Glorioso, que é o festival de Natal. E aqui, para representar a ópera, eu trouxe a performance de Tosca, que é uma ópera italiana, que foi apresentada no Teatro Amazonas em 2019, durante o Festival Amazonas de Ópera. Bom, aí com relação aos espaços culturais, sob a perspectiva semiótica da linguagem turística, esses espaços, eles possuem uma arquitetura com elementos ecléticos, o que por si só já é um grande atrativo. Até porque, como vocês podem observar ali acima do slide, eles possuem cores muito diferenciadas. Então, só de você ver um prédio desse extremamente colorido já dá um impacto diferente, né, na sua visita no Centro Histórico de Manaus. E tanto que o próprio Palácio da Justiça, né, como foi dito anteriormente, possui visitas conduzidas por monitores culturais pela sua história jurídica, que ainda está presente dentro dessa atmosfera dos seus grandes salões e dos seus corredores. Quanto aos outros espaços, estes foram residências de famílias manauaras no período da borracha, e, portanto, manter a história desses lugares se torna um pouco mais desafiador do que lugares de uso administrativo, como o Palácio da Justiça. Entretanto, visitar essas antigas residências, que tiveram as suas funções alteradas até se tornarem espaços culturais, e vocês viram um pouco do que exatamente é apresentado em cada uma delas, não apaga toda essa energia doméstica e aconchegante que ainda está presente dentro de seus respectivos lugares, né? Essas percepções são importantes para uma compreensão das dinâmicas espaciais no centro histórico, já que é possível imaginar como que essas famílias utilizavam aquele espaço que antes seria uma sala ou um quarto, e atualmente são lugares de exposições em voga, né? Já que essas exposições estão sempre em mudança. Então, esses espaços estão sempre pensando novas formas de reutilizar os seus interiores para novas exposições que vão surgindo com o passar do tempo. Bom, a linguagem turística, que é compreendida pela professora Cíntia Mello, né, é um conjunto de construção imagética feita pelo governo, pelo mercado e pela mídia para induzir na percepção do turista que já busca conhecer um determinado destino sob a influência desses signos pré-fabricados, sendo também importante para adicionar significado às ofertas turísticas. E a imagem turística que é projetada de Manaus, ela busca signos que fazem uma dualização. Elas dualizam tanto entre a historicidade citadina e a historicidade dos povos originários amazônicos, que é como vocês puderam ter visto naquela capa da revista que eu apresentei no encontro anterior, que mostra, né, naquela capa aquela mulher indígena em destaque, mas abaixo lá escrito Paraísos Trópicos, que é um elemento que traz essa representação dessa historicidade de Manaus no final do século XX. Mas não só isso, né? Ela também faz uma dualização do processo rápido de globalização da capital e das dinâmicas quase inertes que são presentes nas comunidades ribeirinhas. E aí esse processo de globalização está muito presente na construção da Arena da Amazônia, pelo fato da cidade de Manaus ser a maior cidade amazônica, não só da Amazônia nacional, quanto a Amazônia internacional também, ser a cidade com a maior concentração de shoppings do norte do Brasil e dos maiores shoppings. Então é curioso porque, enquanto eu trabalhava com o turismo, com o turista propriamente dito, de forma mais direta, muitos turistas queriam saber como que fazia para chegar nos shoppings aqui de Manaus para ter uma noção de como que funciona, né? Eu achava curioso, para falar a verdade, mas o turista achava interessante, né? Conhecer o shopping, como funciona um shopping na Amazônia. E, enfim, e aí a questão dessa dinâmica quase inerte presente na comunidade ribeirinha, vocês puderam ver também nos vídeos que a Joelma foi mostrando com relação às enchentes que aconteceram aqui que ainda estão acontecendo aqui na região. E aí uma questão interessante é que adicionar esses espaços culturais na imagem turística seria algo como se fosse uma correção das ofertas que estão presentes nesse local histórico já bem construído com signos urbanos e históricos. O que não seria algo tão inovador, uma vez que o Teatro Amazonas, por si só, ele já é um signo que representa a união das artes
da historicidade urbana do centro histórico enquanto atrativo turístico. E adicionar esses espaços que foram aqui apresentados e que estão territorialmente próximos do Teatro Amazonas, daria mais força para essa imagem turística que apresenta ao visitante uma Manaus que é detentora de uma oferta de artes rica e variada, de um centro cultural vivo e habitado e extremamente colorido, como vocês puderam observar. E tem uma outra questão bem interessante também, porque a imagem do Teatro Amazonas está sendo remodelada pelo governo do Amazonas atualmente. Então, há uns 2 anos atrás, foi criado um site oficial para o Teatro Amazonas. Ele ainda não é muito conhecido, mas antes desse site, para ter informações sobre a programação do teatro, sobre o seu funcionamento, você tinha que ir no site oficial da Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas, ou ir no TripAdvisor, ou ver vídeos de youtubers que viajam pelo mundo e que conheceram Manaus para ter uma noção do o que poderia encontrar aqui no local. E agora tem um site oficial pensando em trazer mais informações propriamente ditas para ele. E agora, em março de 2021, o governo do Amazonas, desculpe o barulho de cachorro brigando aqui, são minhas cachorras. Mas, enfim, voltando aqui, o governo do Amazonas, ele está em processo de criação de uma identidade visual em comemoração aos 125 anos do Teatro Amazonas, que ele vai completar agora, em 31 de dezembro desse ano. E ele ainda não tem uma identidade visual. Então, o que foi feito? Vai ser feito, né? Estamos durante a construção dessa identidade visual, que pode participar estudantes de artes, de design ou de publicidade, que vão gerar suas próprias propostas de uma identidade visual, que vai ser inserida na imagem turística da cidade de Manaus e do estado do Amazonas como um todo. E aí, justamente pensando nisso, né, que a pesquisa acaba se tornando bem atual, já que está acontecendo essa remodelação dessa imagem do teatro, a remodelação da imagem do turismo no centro de Manaus, já traz o que é de interessante nesse entorno do Teatro Amazonas para fortalecer essa imagem como um todo. Bom, também foi feita uma busca utilizando a Associação Brasileira de Agências de Viagem, a ABAV, como uma forma de filtro para as agências associadas localizadas no bairro Centro, e como que essas agências podem ou não utilizar esses espaços culturais nos seus roteiros turísticos. Então foram encontradas 7 agências. Dessas 7 agências, 2 incluem o Palácio da Justiça como ponto relevante nos seus roteiros, mas não explora nenhum dos outros que estão próximos. Apenas uma única agência, que está localizada em um outro bairro, fora da área central de Manaus, que usufrui do Casarão de Ideias como um dos pontos altos do seu roteiro. E aí eu resolvi, justamente por isso, fazer uma entrevista com a dona dessa agência, que se encontra no capítulo 2, mas que a entrevistada alega que é um dos pontos favoritos dos viajantes, porque eles não imaginam de forma alguma encontrar um lugar como aquele no centro de Manaus. Ela menciona que muitos dos turistas comentam que o Casarão de Ideias é um oásis cultural no centro da cidade, e ela faz um perfil de quem é esse turista que geralmente busca esse roteiro para conhecer esses espaços culturais por meio da agência dela. Ela menciona que geralmente são mulheres do Nordeste e do Sudeste, mas principalmente do Sudeste do Brasil, que estão ali entre 30 a 40 anos de idade, que são mulheres independentes financeiramente, que são gerentes, são donas de seus próprios negócios, e que geralmente fazem essa viagem aqui para Manaus de forma totalmente sozinhas, né? Somente elas, sem amigos, sem nada. E como eu não pude fazer uma entrevista, nem fazer uma coleta de perfil de turistas para essa pesquisa, já que nós estamos em quarentena, né, então não tinha turista na cidade de Manaus enquanto eu fazia a pesquisa para essa dissertação, eu acredito que eu encontraria exatamente esse tipo de perfil de turista que ela já vem trabalhando há bastante tempo. Inclusive, ela menciona que já levou mais de 300 turistas para os espaços culturais que ficam ali no entorno do teatro, e ela fala que geralmente ela recebe feedback desses visitantes quando eles retornam para suas cidades de origem, que depois da visita com ela, eles ainda voltaram 2 ou 3 vezes a esses espaços para assistir um filme, para ver uma exposição, e fazem uma divulgação boca a boca para os seus conhecidos conhecer esses lugares também, que se não fosse por ela, eles não conheceriam de forma alguma.
E aí, chegando aqui no que você pode encontrar no terceiro capítulo, né? Nós temos esse mapa que foi feito por um geógrafo, o Juan Souza. E aí, para a construção desse mapa, foi feito um mapeamento que foi baseado em pesquisas secundárias, envolvendo a literatura local, performances teatrais que você pode encontrar em praças públicas ou nas ruas da cidade de Manaus, principalmente ali no centro, galerias de arte, cinemas independentes, porque não é apenas o Casarão de Ideias que tem um cinema interno, restaurantes, centros culturais e demais patrimônios materiais que também são trabalhados pelo setor do turismo. O resultado foi esse mapa, onde é possível observar uma melhor distribuição das artes presentes no bairro Centro e é possível perceber o quão rico o centro histórico é em linguagens artísticas, como vocês podem observar em cada um desses pontinhos aqui no centro da cidade de Manaus. Aí aqui embaixo nós temos um QR Code que dá acesso a uma versão virtual desse mapa que também foi elaborada, que aqui eu tenho apenas um print rápido dela, que tudo que existe naquele mapa estático eu coloquei aqui também. Como a pesquisa foi feita de uma forma meio que rápida, eu só tive 1 ano para fazer essa pesquisa, conversando com o geógrafo, a gente chegou na ideia de que usar o software do Google Maps seria algo mais prático, até porque o Google Maps é uma ferramenta que já é comumente reconhecida pela população como um todo, né? Você não precisa de um tutorial para aprender a mexer no Google Maps. E aqui eu coloco, né, na legenda todos os espaços e locais que eu fui mapeando por meio dessa pesquisa secundária e também envolvendo os espaços culturais propriamente ditos da pesquisa. Bom, com relação às considerações finais, né, teve muita limitação de estudo por causa da pandemia, do Covid, da quarentena, e é justamente por isso que eu fui pensando em sugestões para futuras pesquisas, né, trazer novas perspectivas acerca da semiótica do turismo sobre os signos manauaras e amazonenses, uma vez que literalmente não existe muito desse tipo de abordagem relacionado com o turismo que existe em Manaus e no Amazonas, e novas abordagens de compreender como que essas dinâmicas do turismo cultural no centro histórico de Manaus. E também, né, fazer futuras abordagens também envolvendo turistas em um momento em que nós já tivemos uma porcentagem populacional alta de vacina e as viagens comecem a acontecer normalmente e turistas possam de novamente serem encontrados no centro da cidade e ter uma opinião de fato com o turista do que ele acha de conhecer esses lugares artísticos enquanto ele visita um local como a cidade de Manaus ou qualquer outro lugar além, né? Então, durante a pesquisa, eu também resolvi fazer uma ilustração extra, que é uma homenagem às vítimas do Covid aqui do Amazonas. Eu entrei em contato com o artista parintinense, né, o Kemerson, e aí a gente fez essa idealização de uma imagem que pudesse retratar alguns dos elementos sígnicos que existem no Amazonas e em Manaus, e aí nós chegamos a essa ilustração. Então, nós temos aqui uma pessoa indígena com um cocar muito característico com a cúpula do Teatro Amazonas, algumas das garças brancas que também são comumente vistas pela Amazônia como um todo, mas na pesquisa eu não faço nenhum tipo de descrição ou interpretação do que me levou a essa imagem, uma vez que a minha intenção é justamente que cada um possa ter a sua própria interpretação do que ele acha ao ter contato com esse tipo de ilustração. Algumas das referências teóricas e foi isso. Pesquisa. Um ponto que eu esqueci de mencionar, assim, é que essas linguagens artístico-culturais que ocorrem no Teatro do Amazonas e no seu entorno, elas variam, né, de alta cultura para a cultura popular. E elas atingem públicos muito diferentes, que formam um campo cultural muito diversificado, que atende às necessidades de visitantes com perfis muito variados, mas que todos têm o mesmo objetivo, né, que é consumir e absorver a cultura manauara enquanto lazer e entretenimento. E é justamente pensando nisso que resolvi pensar aqui nessa pesquisa, né, para
não só ter esses perfis específicos, mas acrescentar o turista como tudo. E é isso. Nossa, é bem interessante, né? E assim, você aborda... Aliás, você tem um tipo de abordagem que é pouco visto, eu acho, nos estudos em turismo, pelo menos os brasileiros, né? Eu gostei, assim, bastante, tá, Luiz? É bem rica a pesquisa. E quanto ao tempo, né, de um ano, hoje os mestrados, infelizmente, têm só 2 anos, né? Sim. Na minha época, eram 4 a 5 anos, que eu também já acho que era demais, né? E todo mundo deixava aí para fazer no máximo que podia. Eu mesma demorei 5 anos, né? E me arrependo, sabe? Que podia ter caminhado mais rápido e ter talvez entrado no doutorado mais rápido, tá? Mas assim, Acaba. Fala, Everton. Não, é que você falou do tempo, eu lembrei que uma vez eu li uma notícia que a CAPES estava tentando reestruturar de fazer 3 e 3, porque o doutorado estava muito grande e o mestrado muito pequeno. Eles queriam igualar os tempos para ficar um meio termo. Sim, mas o doutorado 4 anos é corrido, né? Porque é As meio... estatísticas deles, né? Eu não sabia, eu só li a notícia bem por ciminha. Porque assim, Aqui são 3. conforme o programa é super corrido, né, Xará? Nós fizemos em Então, 4, tinha tanta atividade, né? Não era só a pesquisa em si. isso é, mas assim, aqui são 3, mas assim, na Espanha, por exemplo, também são 3, mas lá não tem disciplina. Eu acho assim, os 2 anos do mestrado é muito complicado, porque a não ser quem já venha de alguma experiência anterior, porque você passa ali um bom tempo se alinhando ao processo da pesquisa. O Sim. doutorado você já vem com isso pronto. Tem É esse lado. basicamente aprender a pesquisar no mestrado para depois Exatamente. aplicar isso no doutorado. Exatamente. Olha, Exatamente. no meu doutorado, eu senti assim, eu fui fazer as disciplinas por obrigação, porque nada contemplava o meu objeto de pesquisa, sabe? Então, eu também acho que disciplina em doutorado é uma coisa que tinha que ser vista com... Era melhor ter seminários de pesquisa apenas, entendeu? E a gente trocar com os colegas. Talvez só metodologia seria interessante. Mais aprofundado. Assim. Que sempre fica um pouco do ali. Luiz, sim, Ai, metodologia. Perdão. Não, é que eu cortei assim, comecei a falar do tempo e o foco é o Luiz, né? Exato. É para ele que eu queria voltar. Porque o Luiz, no caso, desenvolveu algum processo exploratório, por exemplo, pensou ou não sei se fez isso, apresentou a sua investigação para a Secretaria de Turismo da cidade, para pôr em voga esse mapa ou algo assim? Então, eu ainda não tive essa chance, porque, de fato, a gente tem que entregar, né, a dissertação para os lugares que a gente fez a pesquisa. Mas eu terminei a correção agora, recente. Eu acho que eu terminei a correção no início do mês passado, e aí eu tive que fazer toda uma papelada, né, burocrática para entregar a versão para a coordenação do programa. E aí agora, nesse mês, que eu vou começar a me organizar para mandar essa versão para cada um dos espaços abordados. E, inclusive, para a própria Secretaria de Estado de Cultura, porque 3 espaços que eu abordo aqui são exatamente espaços dela, né? Então, é justamente a minha contribuição de retorno da pesquisa para a cidade e para o Estado como um todo. Então, ela vai acontecer ainda. Joama quer. Tem uma pergunta. Luiz, parabéns pelo seu trabalho. Vou baixar aí, eu então mando o link para a gente, né, para ler melhor esse seu trabalho, muito interessante, né, que fala realmente o que é o Centro Histórico de Manaus, com esse olhar semiótico, né, que você traz.
esse material dos teus mapas, fantástico, nesse diálogo com os animais no centro da cidade. Então, assim, muito fascinante o teu trabalho. Agora, eu gostaria de saber, Luiz, como tua formação é geógrafo, é? Na verdade, não. Eu fiz 2 períodos de geografia na Federal do Amazonas, mas aí eu desisti para fazer turismo Na UEA mesmo. na UEA. Ah, tá. Então você é turismólogo. Perfeito. Isso. Então, assim, como foi para você chegar na semiótica, no turismo, né? Uma vez que a semiótica está muito ligada ali nas áreas da comunicação, na área de letras, e conseguir conquistar, né, o teu orientador para essa tua abordagem, né, com essa estratégia metodológica da semiótica. Como foi que você percebeu, né, que a semiótica estava ali, e como que você conseguiu dobrar, né, o seu orientador, né, convencer, porque a banca ali eu vi que é uma pessoa que ela é da ambiental, né, outro lá do teatro, mais ligado da arte, outro do teatro, outro a Suzy é turismóloga, né? Sim. É. Então, como é que foi isso? Porque, de fato, a minha orientadora é a Eneila, que ela é formada em teatro e pedagogia. E aí tem a co-orientadora Suzy, que ela estuda turismo e meio ambiente, né, em áreas de proteção ambiental. Sim. E aí, como membro interno, tem a professora Edilza Laray, que é geógrafa, e a Gislaine Posetti, que é formada que é também de teatro, né? Teatro, Ela estuda teatro e tecnologias. Bom, mas antes de falar dessa parte, eu tenho que dizer como é que eu cheguei a Se tivesse um namoro, né, para poder chegar. Conta aí. Então, semiótica, no geral, não é estudada na graduação, né? Como tudo. Pelo que eu já tive contato com o grupo, não é só em Manaus. No turismo, não. Nenhuma De área fato. dele, não. Mas aí, durante o curso de turismo, eu tinha uma feição muito forte pela disciplina de redação e expressão oral, da professora Adriane de Felipe. E aí eu tive 4 monitorias com ela, que foi ao limite, né? Só pode fazer 4, e depois a gente fez PAIC juntos. E quando chegou na hora de fazer PAIC, ela comentou comigo: Luiz, deixa eu falar de semiótica. Pega esse livro aqui, o título O que é Semiótica, da Lúcia Santaella, lê, e daqui a um mês tu vem falar comigo. E aí ali a minha vida mudou, entendeu? Eu falei, tipo, meu Deus, como é que eu nunca tive contato com esse tipo de leitura? E a gente fez um PAIC sobre as placas turísticas no centro de Manaus, pela semiótica. E aí acabou que eu tive que apresentar, né, esse PAIC para graduação como um todo, para os docentes e para os discentes, e todo mundo achou maravilhoso essa ideia de semiótica, né? Ninguém nunca tinha ouvido falar nisso com estudos de turismo ali feito pelo um discente. Então, quando eu fui pensar na proposta do mestrado, eu não pensei necessariamente nessa, eu pensei numa outra metodologia, que era multimodalidade, para uma outra professora, mas eu fui remanejado para a Eneila. E a Eneila é de arte, então eu não tive uma ideia de como que eu poderia trabalhar com ela. Eu entrei em 2019 no mestrado. Em 2019 eu não tinha projeto, porque eu não tinha como conversar com ela. E aí eu fiquei nesse tempo todo fazendo investigação de como que eu podia misturar o turismo e as artes. E aí em 2020 eu tive essa ideia. E aí em 2019, durante essa pesquisa, eu vi o livro da professora Cintia Mello e eu comprei online. E aí foi um achado, né? A Cintia Mello apareceu, um achado. Foi muito achado. Show, Cíntia. E aí eu fui reelaborando toda a pesquisa por meio daquele livro e por meio de vários... Cintia Mello agradece. A Cintia Mello agradece. E também por vários artigos que eu fui achando de como que o turismo podia ser abordado com as artes. E aí eu pensei nessa ideia, a professora Eneila achou interessante, ela ficou assim preocupada, porque não é não é do perfil dela estudar nem turismo, nem semiótica, então ela falou, como é que eu posso orientar esse tipo de coisa? E aí, na parte de turismo, entrou a professora Suzy para me ajudar, porque ela também é turismóloga. E a parte de semiótica, a Gislaine Posetti me ajudou muito, porque a semiótica é muito trabalhada na área das artes, né? Isso, Então,
vez ou outra ela falava, não, Luiz, ajeita isso daqui, não, isso aqui tá incoerente. E aí ela foi quase como uma co-orientadora, entendeu? Legal, foi ótimo, né? E aí, então foi um trabalho muito em conjunto mesmo. Os membros externos e internos não estavam lá só na banca e na qualificação. Eles estavam assiduamente, eu mandava mensagem e eles respondiam de como que podia melhorar o texto, entendeu? Sim. Eles devem ter estudado muito, né? Com certeza, com certeza. Agora, assim, esses mapas que você criou, Luiz, você precisa divulgar, entendeu? Você tem que achar uma forma e um meio de divulgar. Primeiro são os artigos, né? Lógico. Depois, eu acho que o próprio Instagram é interessante você também fazer uns postzinhos falando, entendeu? Porque aí, na verdade, você vai divulgando, né? Hoje, por exemplo, teve um post de uma menina lá que ela fala quais são as áreas, né, de estudos do turismo. Aí a primeira ela coloca a comunicação. E aí depois eu respondi para ela, e a semiótica do turismo? Até porque ela comprou o livro, comprou no final do ano, né, que eu peguei alguns exemplares, estava em promoção. Ela, não, mas não é a mesma coisa? Então, você veja só, ela me acompanha, comprou o livro e ainda não entendeu. Aí ela disse que vai fazer uma retificação, né? Então, se você não fizer esse trabalho, né, de divulgar a sua pesquisa, demora mais para as pessoas entenderem, entendeu? Compreendo. Né? Então, eu acho assim, como é muito rico, você podia ir, além dos artigos, tá? Isso aí nem vou discutir, que precisa mesmo, né? Eu acho que aí o seu trabalho deve dar uns 4, 5 artigos, tá? Mas eu estou falando mesmo de você divulgar aí, né? Pelo Instagram, Facebook, Sim, inclusive, LinkedIn, né? inclusive a membro da banca, que é a geógrafa, a Gilza Laray, ela sugeriu ainda que eu encontrasse alguma forma de achar uma equipe que trabalha com software para elaborar um aplicativo para criar esse tipo de divulgação, né, da pesquisa por meio de um aplicativo de mapa das artes com o turismo. Né? É muito interessante, entendeu? Agora, muito interessante. Agora, Luiz, eu fiquei em dúvida ali que você colocou a Navilhanas, como que ele entrou a Navilhanas aí nesse contexto? Não, então, aqui o mapa, né, que você menciona. A Navilhanas entrou apenas porque esse mapa, propriamente dito, ele tem um mapa extra. Ele tem um mapa que mostra a Navilhanas e tem um mapa do centro de Manaus, entendeu? Uhum. Deixa porque eu ver. O título, vê lá o título. Assim, porque eu vi que ele é em inglês. Fiquei confusa no título com o mapa, né? Falando da Navilhana, né? Aqui, né? Então, acho que vocês estão chegando, né? Uhum. Sim. Essa aqui National Park. Uhum. Quem não sabe, aí é um arquipélago, né? De Navilhana. Sim, é a versão em inglês do mapa. E aí aqui embaixo nós temos o mapa em si, ó. Aí é a versão que eu peguei, tá vendo? Tem aqui, ó. A cartografia do centro de Manaus. Eu queria mostrar que a Navilhana vende o Centro Histórico de Manaus, é isso? Pois é que veio o meu questionamento, né? Porque aqui ao lado, bem aqui nessa parte, no canto inferior direito, tem informações de como chegar a Navilhanas. Então, tem como chegar por meio de Manaus, mas também tem como chegar pelo próprio interior, né? Porque tem os aeroportos do interior. Porque a Navilhana, ela está distante de Manaus, mais ou menos umas 6 horas de carro, né? Isso, atravessando a ponte, né? E é lá no Novo Airão. Aí quando você fala no centro histórico, eu me vejo ali onde você colocou aqueles pontos, entendeu? Aí apareceu a Navilhana, eu fiquei, ué... Sim, mas aí ele coloca o Centro Histórico de Manaus, aí aqui em cima tem o Centro Histórico de Novo Airão, e na parte de trás do mapa tem a Navilhana propriamente dito. O que tu pode encontrar lá?
E aí, por isso que eu peguei, para abordar só esse fragmento aqui, ó. Só o Centro Histórico de Manaus, vendido pelo pacote lá da Avilhana, né? Exatamente. Que é um mapa que tu encontra aqui no centro de Manaus mesmo, esse daqui, né? Tu encontra no centro de atendimento ao turista, tu encontra no aeroporto. Entendi. Alguém mais quer fazer uma pergunta pro Luiz? Eu queria. Não, eu não quero fazer uma pergunta, eu quero fazer uma colocação, assim, que eu achei muito legal o não olhar do Luiz para o turismo, assim, mas não é. O turismo não, para atividade só no teatro. Ele conseguiu desviar a atenção e prestar atenção no entorno, que é uma coisa que às vezes um atrativo turístico, assim, digamos, ele é muito bonito, mas ele mata o entorno dele, que pode ser tão especial quanto, né? Quanto acontece quando a gente olha para um MASP da vida e tem várias coisas, né, em volta e a pessoa prega atenção naquilo e não tem nada. Aqui em Curitiba tem o Museu do Olho, que tem vários parques em volta, tem várias coisas para fazer em volta, e o pessoal esquece por conta da arquitetura. Então eu achei muito legal o recorte de pesquisa e o olhar que ele, né, ao utilizar a semiótica para fazer essa análise, acho que enriqueceu ainda mais esse desvio do olhar dele, assim, de turista, assim. Então, muito legal, assim. Acho que é só mais um comentário. E os mapas também ficou incrível, assim, essa parte da pesquisa. Muito legal mesmo, Luiz. É um olhar do signo do estranhamento, né, com o signo da tipicidade, né? Que, na verdade, aí estão trabalhando o tempo todo, né? Se a pessoa for sensível, né? Vamos dizer assim, essa sensibilidade nos turistas e nos agentes de viagens precisa, na verdade, ser cutucada, né, Luiz? Entendeu? Sim. Né? Eu acho que você podia até propor, só terminar, porque me veio um insight agora, Luiz, um tipo de treinamento, sabe? Para esses agentes de viagens por meio desses mapas. Você não precisaria nem cobrar, porque você sabe que hoje esses cursos, né, estão complicados para o pessoal pagar, né? Mas, assim, fazer um treinamento, né, bem planejado, eu acho que é uma boa para você divulgar. Como o seu trabalho tem um cunho teórico, ele tem um cunho da aplicação, né? Que eu acho isso muito, muito interessante. É uma ideia que pode ser melhor amadurecida, né? De fato. Pense nisso. Pronto, Xará, pode falar. Eu cortei, né? Não, imagina. Deixa eu baixar a mão aqui. Luiz, caso na bibliografia você conferiu se há outros estudos em situação mais ampla que discuta e que explore justamente isso, o entorno de alguma atração específica. E eu queria, se você pudesse me dizer, se é que você tem alguma informação a respeito, como é que a gastronomia entra nisso, porque você foi bem claro quando nessa valor da atração, né? Alguns pontos você falou, que aqui tem um café, algo assim, e às vezes, isso até me incomoda muito aqui, porque às vezes não é explorado e irrita, porque a coisa está lá linda, maravilhosa, esperando sei lá o quê, e nada diferente. O que você come aqui, você come ali, enfim. Você falou que tinha um café, mas tinha algo diferente a mais? Tinha um upgrade na gastronomia também? Então, e diferenciar, desse enfim, colorir, sabe, uma sintonia, por exemplo, com o lugar, um café com o nome, um cardápio diferente, sabe, algo assim que ampliasse o processo de comunicação para a pessoa realmente fixar aquilo como na memória, nesse sentido. Então, com relação à primeira pergunta, né, sobre se eu fiz um levantamento de outras pesquisas que envolvem algo relacionado ao entorno, eu cheguei a encontrar, por exemplo, algumas dissertações que falam um pouco sobre como que a dança local pode ser um atrativo turístico, por exemplo. E alguns outros trabalhos relacionados a
ao patrimônio ao patrimônio histórico como identidade da cidade de Manaus, por exemplo. Mas justamente essa ideia de pegar essas artes variadas e abordá-las como um atrativo, como uma oferta para o visitante, eu ainda não havia encontrado. Eu encontrei muito dessas abordagens em cidades diferentes, né? Cidades no Nordeste, no Sudeste. Em Portugal tem muito trabalho sobre isso, mas aqui no Norte eu não encontrei, de fato. E aí, justamente por isso que eu pensei, nossa, eu acho que é esse caminho que eu vou fazer essa pesquisa, justamente para gerar esse incômodo, né, em outras pessoas que forem ler e começarem a gerar mais e mais produções envolvendo esse tipo de discussão. Aí, com relação à gastronomia, ela aparece de forma muito abrangente nesse espaço aqui do centro da cidade de Manaus. Por exemplo, na Praça Central, né, na praça na frente do Teatro Amazonas, no Lago, você encontra 2 ou 3 lugares diferentes para tomar tacacá, por exemplo, que eu não sei se vocês conhecem. É muito comum ser visto como uma culinária tipicamente paraense, né? Pará vende tacacá como se fosse algo exclusivo de lá, mas ele existe no norte todo. Existe no Acre, no Amazonas, no Rondônia. E aí existe vários outros também, o tambaqui de banda, que é o tambaqui é o principal peixe a ser consumido aqui em Manaus. Então, existe o x-caboquinho, que é um tipo de sanduíche que você coloca fatias de uma fruta, que é o tucumã, dentro do pão, junto com o queijo e com bananas fritas. E aí é um tipo de culinária que é muito comum aqui, aqui em Manaus, que eu não sei se o x-caboquinho pode ser encontrado no Pará, por exemplo, eu não sei dizer. Mas em Manaus ele é muito comum. Então, quando eu fui pensar nessa pesquisa, eu pensei assim, nossa, eu vou pensar nesse turismo cultural de uma forma ampla, né, o conceito da cultura propriamente dito, mas eu queria abordar também a cultura de forma mais micro, entendeu? Como que essa cultura realmente pode ser encontrada na dinâmica do centro de Manaus, por meio da literatura, da gastronomia e por aí vai. E aí, justamente daí que surgiu a ideia desse mapa aqui. Que ele surge justamente com essa intenção desses subsegmentos de turismo gastronômico, turismo literário, turismo de arte. E aí eu fui vendo vários artigos e livros que pudessem me ajudar para entender esses subsegmentos e como que esse subsegmento podia ser encontrado ali no centro de Manaus, por meio de restaurante, por meio... E aí eu, tipo, por exemplo, no turismo literário, eu li 3 livros do autor Milton Ratum, que ele é conhecido internacionalmente, e são os livros que passam no centro de Manaus, né? Que é Cidades Ilhadas, Cinzas do Norte e Os Dois Irmãos. Os Dois Irmãos, inclusive, virou série da Globo lá em 2016. E eu fui mapeando onde exatamente a cidade de Manaus aparece aí nos livros e fui colocando aqui para possivelmente surgir um artigo de criação de um roteiro por meio dessa abordagem, né, territorial por meio da literatura do Ratum. Então, fiz isso. Eu não pude aprofundar muito esse debate, principalmente com relação à gastronomia. Ela não aparece de forma muito presente, até porque a banca falou que se eu fizesse isso, eu estaria saindo um pouco do foco. E o foco eram os espaços que estavam lá no entorno, e não a gastronomia propriamente dita. Mas eles falaram para mim, não, Luiz, tu pode tirar um pouco, tu fala de forma meio que superficial na dissertação, mas depois tu faz um artigo que aborda isso de forma mais profunda. E aí essa é a intenção por enquanto. Eu tenho muita coisa escrita sobre isso, mas que não está na dissertação, está arquivado, entendeu? Porque a linguagem do turismo, ela traz a linguagem gastronômica, né? Então, é um viés bem interessante para você abordar no artigo, enquanto semiótica do turismo também, né? Certo, Xará? Não é essa a ideia? É o diálogo, né? Porque você sai certeza. caminhando... É atração. Você sai caminhando, etc. e tal, aí de repente você para. A gente sempre dá uma parada nessas nossas caminhadas, né? E aí você vai até nessa parada, vamos supor, tomar um café. Você vai absorver tudo aquilo, todo aquele estranhamento, aquela tipicidade, enfim, que você, né, captou ali.
tá? Em termos até de afetividades. Então, a gastronomia ajuda também, eu acho que fazer essa pausa, um almoço, né? E aí você faz a extensão de tudo isso que você viu para uma outra coisa nova, né? E segue em frente. Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas é algo... Sim, inclusive É um insight que ele me deu agora. Inclusive tem uma professora lá da Universidade do Estado do Amazonas, que inclusive é amiga da Joelma, a professora Cláudia, que ela está fazendo a tese dela justamente sobre a gastronomia no turismo manauara e amazonense. Isso. Né, Joelma? A Joelma pode até falar um pouco mais, porque eu não tenho contato com a professora já tem um certo tempo, eu não sei como é que é exatamente a abordagem dela na pesquisa. Mas assim, na verdade eu estou sugerindo um artigo para você falar disso. Não, sim. Tá? É um artigo que, mesmo que a gastronomia não esteja na frente, ela sustenta o pano de fundo aí em termos de roteiro turístico, entendeu? Porque a gente tem que fazer essa parada, né? Essa parada é importante, né? Isso é verdade. Inclusive, por exemplo, antes da pandemia, toda quarta-feira havia um evento cultural lá no Lago São Sebastião, né? Que é a praça que fica na frente do Teatro Amazonas. E o nome do evento é Tacacá na Bossa. Então ele leva um pouco do prato culinário do tacacá, que tu pode encontrar ali mesmo. Enquanto você toma tacacá, você tem várias bandas amazonenses se apresentando ali no lago. Então, fica muito cheio, na época, antes da pandemia, ficava muito cheio de tanto locais que iam, quanto de turistas que estavam passeando e iam ver o que estava acontecendo. E estava tendo um showzinho lá com o tacacá, entendeu? Na verdade, eu acho que é isso que a Xará estava querendo colocar, não é, Xará? Alguém mais? Vamos fazer mais uma perguntinha? Esse agregar valor mesmo, e que às vezes isso se torna até a própria atração, ela se sobrepõe muitas vezes ao próprio interessante. É aquela história, né? Como não ir a Buenos Aires e não parar no café na rua, né? Ou ir a Paris e também não sentar no bistrô, sei lá, na rua, né? Nem que for para tomar um café carésimo, mas ficar ali, né? Aquela fruição, faz parte, né? Esse cenário, sim, mas eu digo que o que pode existir, que é isso que eu queria saber dele, ele até comentou algumas opções gastronômicas, mas algo que saia do comum, história, por exemplo, do mercado dela de São Paulo, onde você vai comer um sanduíche, o pessoal vai lá e já vira o cotidiano, ir para comer o sanduíche de mortadela, nem vê, mas nem... Senão você ia no mercado uma vez, você viu, gostou, acabou, mas depois você quer comer o sanduíche de mortadela, então você volta. E aí você vai descobrir o pastel de bacalhau, e aí você volta. Então, aí a boca, né, o paladar é uma vez só, e o turismo, às vezes você vai, gosta, pode ter um show, uma música, uma cor, uma composição, um artista, uma curadoria diferente, mas o paladar, se é bom, a pessoa quer repetir. E aí tem que voltar. Com certeza. Isso é verdade, hein? Com certeza. E aí, people? Rodrigo tá quieto? Hoje eu cheguei atrasado, Não, perdi o começo da apresentação porque eu estava na aula. Planar. Mas foi bem bacana. O final que eu peguei, eu achei bem interessante a tua pesquisa, Luiz. Parabéns. Eu estou aqui viajando aqui nessa foto aí que você colocou na lâmina de agradecimentos. Muito lindo, né? Muito lindo. Eveline? Oi, Cíntia. E aí, darling? Eu adorei o trabalho, eu gostei muito. E, na verdade, eu fiquei com vários questionamentos sobre a questão do espaço, mas eu estava fazendo umas perguntas de 3 horas e não sai nada, né? E eu estou ficando ficar mais quietinha. Mas eu achei, assim, que realmente, Luiz Carlos, o teu trabalho, além dele ser eu quero muito ler ele, tá?
Mas, além de tudo que você mostrou, ele também é um estudo metodológico sobre pesquisa em pandemia. E eu acho que isso também pode te render um artigo, porque eu tenho muitos colegas que estão com essa dificuldade, né, de fazer pesquisa em pandemia, como fazer, e você criou aí um sistema que você conseguiu, né, que o teu trabalho ficasse muito coeso, interessante, apesar das limitações. Bacana. Luiz, responde algo. Eu tô refletindo sobre os comentários, na verdade. Mas que bom que vocês gostaram. Eu, particularmente, estava um pouco nervoso, até mesmo na defesa, porque como não era um tipo de trabalho muito comum, principalmente para estudos de turismo aqui em Manaus, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que as pessoas vão reagir a esse tipo de abordagem, né? Como comum? Não entendi. O próprio fato de usar a semiótica como metodologia para turismo aqui na região não é nada comum. É incomum, tá. Entendi ao contrário. Eu entendi que era comum. É incomum, de fato. Porque eu, particularmente, eu só conheço eu e a Joelma, que trabalha muito esse conceito de semiótica no turismo, né? É verdade. A maioria dos professores que são doutores em turismo aqui usam outras metodologias. Inclusive, muitos ficaram até, assim... Pelo menos eu senti, né, na minha defesa, que ficaram um pouco reflexivos sobre o resultado final, mas que bom que, por exemplo, aqui, né, que tem pessoas que já leem e entendem um pouco mais de semiótica, conseguiram entender, e eu vou passar, assim, o texto para vocês lerem, porque lá eu abordo de forma um pouco mais didática e mais detalhada, passo a passo, então fica mais claro também para o que exatamente eu fui encontrando de espaço para espaço. Então, por exemplo, na parte das entrevistas, que eu não coloquei aqui, tem muito gestor de espaço que fica um pouco intrigado, um pouco chateado com a ideia de porque em Manaus você só vai encontrar índio, entendeu? E aí esse é imaginário que... Exatamente. Né, e aí precisa ser ampliado, né? E aí eles fazem uma abordagem nos espaços culturais deles que vai ser quase como uma contracultura, né? Para mostrar algo que vai um pouco mais além, entendeu? Justamente para quebrar essa ideia. Mas aí eu uso... o seu próprio livro tem um pouco sobre isso, né, professora? Tem. Da ideia do signo, eu acho que é signo exótico. Na verdade, vamos assim dizer, é o grande signo, tudo é exótico, né? O outro turístico, né, se não me engano. Outro turístico. E aí eu uso um pouco desse discurso justamente por cima da fala dele sobre essa questão de a imagem indígena ser muito forte, a imagem turística local, ao mesmo tempo em que há essa contradição, né? Os não indígenas contra os indígenas. Então, para ver o que exatamente vai predominar na imagem turística local. Então, é uma ideia interessante que eu vou abordando no texto, que não dá para apresentar aqui, né? Porque era muita coisa. Mas que bom que todo mundo gostou. Eu estava com receio. Não. Olha, eu vou até sugerir para todos, acho que a Xará já leu. É leitura obrigatória para quem quer trabalhar com semiótica, no meu ponto de vista, e com a semiótica do turismo. É o de Landowski, A Presença do Outro. Tá? É um investimento, mas vale muito, muito, muito a pena. É dele que eu trago aí essa ideia, que eu construí a ideia do outro turístico, tá? Fala, Eveline. Eu estou convocando o nosso caminhão, Cíntia. Mas acho que isso não tem no caminhão, não. Mas o caminhão pode tentar. Joelma, desculpa, eu nunca prestei atenção na mãozinha, preciso me educar. Pode falar. Contemplada na resposta. Eu já fui contemplada na resposta, a mãozinha não saiu daí, né? Tirei agora. Tá bom. A Maíra quer falar, Maíra? Quero falar. Primeiro, parabenizar o Luiz pelo trabalho, excelente abordagem. E eu fiquei pensando que você havia comentado que muitas vezes a visitação, né, turística não contempla esses espaços. Possivelmente, né, bem provável que deve ter alguma pesquisa de demanda, alguma coisa relacionada à visitação turística na cidade.
E talvez, posteriormente, né, com a publicização do seu trabalho e outros trabalhos que você vai fazer para divulgá-lo, talvez seria interessante contrapor, né, essas pesquisas anteriores com outras pesquisas que virão, se a partir do seu trabalho, da sua abordagem, se houve um maior interesse para visitação turística nesses locais, né? E qual que é a perspectiva, né, da visão do turista a partir dessa visitação, uma vez que fica muito concentrado no teatro e não tem um olhar sobre o entorno. É mais esse comentário mesmo, de fazer esse cruzamento, eu acho que seria bem interessante. Eu acredito que no turismo tudo é muito pré-estabelecido. Esse outro turístico ele é construído, né? Então, cabe agora ao Luiz divulgar isso, né? Para que as pessoas entendam, né? O setor, né? O trade. E, na verdade, construam essa outra possibilidade, né? Me entenderam o que eu quis dizer? Eu acho que sim. Né? É porque, assim, no dia a dia de um agente de viagem, de um operador, ele é muito corrido, né? Eu falo isso porque eu já fui agente de viagem, já tive operador. Pequenininha, mas já tive. E, assim, não sobra, às vezes, tempo, entendeu? Para você ficar pensando em novas coisas, né? Novos caminhos, etc. e tal. Você tem que cumprir aquela meta mensal, tem suas despesas, etc. e tal. Então, você repete aquilo que está dando certo. E as secretarias de turismo também, não vou nem entrar nos detalhes, acabam também fazendo isso. Então, às vezes, nós precisamos ir a esses caras, né, e levar aí novas ideias, entendeu, Luiz? Mas você está de parabéns aí pelo trabalho, tá? Depois eu também quero ler, né? Eu vou colocar o PDF lá no grupo. Tá joia? Eu fiz na minha vida. Pessoal, Só fala, quem vai falar? Por Pode favor. deixar encerrar. Estou vendo aqui, acho que a Maíra mesmo. Eu tenho um colega aqui que trabalha comigo e ele está fazendo um trabalho fenomenal e está, assim, atuando mais no Brasil até do que aqui, de certa forma, trabalhando na questão da cultura e da Agenda 2030. E, assim, é justo isso que a Cíntia falou. O pessoal no dia a dia não tem tempo. Resultado, ele está fazendo um baita de um trabalho de conscientização, treinamento, capacitação, vamos dizer assim, mas envolvendo, porque o pessoal da cultura não está ali no dia a dia, na rotina, e não tem ideia das coisas que acontecem, como uma Agenda 2030, e não só os conceitos da agenda, como a gente sabe, os vários financiamentos que vêm com tudo isso, e o mais importante é divulgar essa consciência, né, ecológica, da sustentabilidade, etc. e tal. E o turismo é a mesma coisa, ele está na cultura, está na seção da cultura, que está ali com o turismo junto, quando não está junto, né? Eu acho que grande parte, às vezes, Maíra, até eu não sei quando tiver evento, se não sei a tua prefeitura, ou tem algum vínculo, ou se alguém mais tiver interesse, para saber o que está acontecendo. Ele está fazendo uma divulgação no Brasil inteiro, e a gente está faça um convite para o semestre que vem ele vir. Próximo encontro. Aliás, pessoal, já vou te deixar falar. Já vou te deixar falar, tá, Rodrigo? Eu quero, Cíntia, ele falando aqui conosco. A Xará, então, está incumbida de chamar. Eu estou com um projeto que passou agora, a Agenda 2030, analisando dentro de uma comunidade indígena. Que interessante. Faça o convite, tá, Xará? Se eu quiser entrar em contato, eu entro em contato. Aliás, todos têm aí essa liberdade de convidar, tá? O Everton tinha ficado de convidar a Márcia, eu não esqueci não, viu, Everton? Eu ia até falar. Convide a Márcia também, tá? Acho que é importante. Ela recebeu o seu trabalho, né, com a semiótica do turismo muito bem,
tá? E já tem um tempo, né? Então, eu acho que é legal trazer uma pessoa, né? Uma pesquisadora do turismo com uma formação também na administração. Agora, não sei se vocês notaram, hoje o Rodrigo está no Egito, entendeu? Ele se teletransporta de uma forma que eu fico besta. Ele tem que contar o segredo dele para nós aí, viajar desse nível. Com certeza. Eu estou aqui na Copa. Semiótica é o segredo. Eu preciso aí ter esse... Olha, esse tá bonito. Atrás. Eu não tô vendo, não tá aparecendo aqui, não. Não? Você não tá vendo? Não. Só a luz que não tá ajudando. Se a luz estivesse melhor, ficava mais natural, né? Parecendo que eu tô com o sol a pico aqui ao meio-dia, né? Olha, gente, o melhor de tudo disso, Rodrigo, é que eu já imaginei a capa de revista, você, ficando nas pirâmides, com o título, né? Não é só o tio que vai para o Egito. Essa foi boa. Vamos tirar a foto? Vamos tirar a foto oficial. Ai, peraí. Quando vocês tiram a foto, eu vou falar uma coisa, e vocês ficam ouvindo. As câmeras estão desligadas aqui para mim, da Joelma, do Everton. Eu liguei, eu ia desligar. Eu tenho que ficar na frente do negócio de água aqui, vai. Eu adoro esse making off da gente. Xará, tira a mão do olho. Xará, tira a mão do olho. Ai. Postei lá no grupo. Já? Já. Agora faz direito, para não deixar muito ver. Se eu aprovar, se eu não estiver aparecendo a Mortícia, aí você pode divulgar. Já olha lá, então, qualquer coisa, faço outra aqui já. Eu acho não, que a sua luz está muito forte, Eveline. Fica branca aí. Gente, sabe o que é duro, Joelma? É que essa é a realidade. Ah, é? Eu sou desse jeito, gente. Ela é clarinha. É branquinha, clarinha. Pessoal, vamos aproveitar que a Eveline, a gente tem ainda uns minutinhos antes que o Everton já fuja para a aula dele de barista, né? Ele vai não, sabe o que eu pensei agora, Everton? Você tem que fazer um artigo, viu, de barista com semiótica. Meu Deus. Nossa, ia ficar um máximo, cara. Um máximo. E bota o turismo no meio. Vamos lá. A Eveline, acho que já tem mais de um mês, conversou comigo que em novembro a gente faz um ano que o grupo está aqui forte e firme. Mesmo que o Luiz, por exemplo, tenha entrado depois, não tem problema, tá? Da gente fazer um evento nosso, até para divulgação do próprio grupo, enfim, né? E eu achei interessante. E aí, o que vocês acham? Só que nós precisamos de ajuda de todo mundo. Nada muito complicado, não é muitos dias, talvez apenas um dia, ou no máximo 2, entendeu? O que Aí é demais. 2 é muito? Fica demais. Foi eu. Então, 2 é muito. Bom, não sei. Hoje, gente, eu tenho visto umas coisas interessantes. As pessoas têm soltado alguns seminários. Não está dando agenda, Cíntia. É muita coisa. É muita coisa. Então, vale mais, talvez, ter um evento de 2 horas, com uma boa chamada, uma boa discussão, penso eu, tá? Essa é a minha opinião, porque tá demais. Eu concordo também. Não, eu estou lançando. A Eveline teve a ideia. Mas é uma boa ideia ver um dia, pelo menos, né? E nós ficamos de discutir. A ideia é ótima. Ir de dia mesmo, escolher bem legal e fazer, assim, a limonada concentrada, sabe? Eu participei de um evento com pessoas muito de jornalismo, né?
mas era depois de 1h30, o povo só queria saber que horas que ia passar a lista. Uma vergonha, gente. Pós-doutor perguntando quanto que ia passar a lista de chamada. E aí passa a lista, todo mundo cai fora. Aí cai de 250 para 25. Então, eu acho assim, realmente um tempo curto. E talvez a gente pensar assim, num modelo virtual que eu participei de um evento bem interessante na Espanha, de repente, de ter uma página para a gente colocar, de repente, ou pedir trabalho, alguma coisa, mas é assim, a pessoa faz o seu trabalho, posta na página, quem quiser olha, vê, não tem debate, não tem coisa nenhuma. De repente, é um jeito também de estimular as pessoas a botarem algumas pesquisas de semiótica, né, vinculada com semiótica do turismo. Olha que ideia interessante. Eu vou mandar para vocês, lá no grupo, como foi esse evento, como que ele funciona. A gente faz o texto, bota lá na plataforma e grava um vídeo no YouTube de até 10 minutos. E aí a gente troca com os colegas, é como se fosse um GT, né? A gente troca com as pessoas do GT, a gente olha e vai se comentando. De repente é uma coisa também para a gente estimular, assim, publicação de trabalho, né? Eu participei em Portugal, foi assim também. Eu gravei e postei lá na plataforma deles, fica gravado lá. Tá, então passa para mim depois. Então, todos toparam a ideia, nada muito complicado, com um bom nível, na verdade, de conteúdo, que é isso que nos interessa, né? Talvez aí um convidado bacana, tá? Eu acho que dá para fazer. Quem sabe até convidar alguém de fora, né? A gente nunca sabe, né? Propor e receber ou não, a gente já tem de saída, né? Argentina não tem ninguém, não? Sendo virtual, não vai, como diz, não vai ter custo para ninguém, questão de deslocamento, hospedagem. Sim. O que é, Xará, que você perguntou? Estou pensando como é que é a Argentina nesses temas. Eu não sei, mas assim, eu acho que a Europa é onde a gente pode encontrar mais respaldo ligado à semiótica e o turismo, tá? O SOPCOM, que é como se fosse como é que é o nome de comunicação daí? É o grande grupo de... Tem o GT só de semiótica. Aqui? E tem outro só de turismo. No Intercom? Qual que é esse? SOPCOM. O Cibercom. Não, esse que eu não conheço. Não é o Intercom. Como é que é o nome do outro? Sem ser o Intercom. Cibercom? O grupo dos pesquisadores de comunicação daí do Brasil. Não é o SBPJ? Não, a Cíntia já foi uma vez. Do Compós, mas o Compós tem semiótica só? Na SOPCOM, que é aqui de Portugal, o SOPCOM tem vários GTs. Tem o GT de turismo e tem o GT de semiótica. Dentre os vários GTs. Aqui era não questão tem. de perceber alguém que talvez cruzasse. Aí é que está. Essa é a questão. E aqui as coisas muitas vezes não se cruzam, entende? É a diferença quando a gente entende melhor os autores latinos, né? Que esses cruzamentos são mais fáceis, acontecem com mais fluidez. Aqui no Brasil, até os GTs que tinha dentro da comunicação de turismo, eu não conheço mais nenhum, né? Começou... E a Malena, que você ficou de tentar convidar, lembra? Sim, eu posso trazer a Malena, mas a Malena eu queria que ela viesse para falar sobre o imaginário mesmo, entendeu? Uma coisa para nós, né? No primeiro momento. Tá? Mas, bom, é que... Ontem foi aniversário dela, para falar nisso. Né? Eu acho assim, que para a gente trazer uma pessoa de fora para falar sobre o turismo, tem que ser como foi a semana passada, alguém que conheça as duas pontas para poder falar, você entendeu? Então, eu vou fazer uns contatos imediatos, segundo grau, que você já sabe. Eu vou falar com o Panosso, se ele conhece alguém,
Enfim, mas eu, a princípio, quem eu conheço mesmo é aquele cara, como que é? O Tursard, né? É Tursard? É. Mas aí vamos vendo, tá? Se vocês acharem alguma coisa também, só não gostaria que a ideia morresse, tá? Quanto aí ao YouTube, na verdade, eu tenho uma pessoa já que eu quero convidar, que é o Thiago Akira. O Thiago, ele é publicitário, ele veio para a área do turismo, ele conhece bastante de comunicação, marketing digital, e ele conhece hoje de semiótica do turismo. Então, como ele abarca aí dois lados, o acadêmico e o de mercado, eu acho que seria legal, entendeu? É o que você fez a live. Você assistiu a live? Só um pedaço. Eu não te vi. Foi no final. Que eu fiquei sem áudio, né? Só para variar um pouquinho, né? Mas, assim, eu acho que o Thiago traz aí a possibilidade de trazer mais gente. Vocês entenderam, pessoal? Até do pessoal da academia. Eu vou também aí, essa do Luiz já vai lá além de ser do grupo, vai ficar aí aberta, tá? Por isso a ideia é de trazer todos vocês falando da pesquisa de vocês, né? Deixar isso aberto. E eu tive uma ideia agora, não sei como é que eu vou fazer, mas é mais ou menos assim, o que você trouxe da sua mala na viagem, entendeu? Aí eu vou misturar semiótica com destino, com essas coisas. Eu vou, né? Mas isso deve acontecer um pouquinho mais para frente, tá? Porque eu realmente ando muito enrolada aqui com as esquizofrenias familiares. Tá? Alguma sugestão, alguma coisa, pessoal? Não? Tem que pensar, né? Não, e aí eu queria muito que vocês, na verdade, pensassem nos convidados aí, tanto por esse evento de um dia, formatação, para a gente trazer aqui, né? Não que eu esteja reclamando de só eu fazer o contato, mas não é isso, não. Eu quero que vocês participem também, né? Entendeu? Eu acho legal isso, né? Tiver gente aí da geografia, Rodrigo, não sei, um colega, né? Luiz Carlos, todos, tá? Então aí tá aí aberto para todo mundo. A Xará também tem uma amiga. Tem um colega para indicar, acho que você vai gostar, Cíntia. Você já deve ter ouvido falar dele, ele trabalha com semiótica também, é o Everton Lemos. Conhece? Conheço, mas ele já está na lista de agosto. Cadê ele? Acho que ele está fazendo café, que ele nem respondeu. Eu sabia que eu tinha que falar alguma coisa. Ainda bem que você falou a palavra mágica. Olha só, o que é cultura e talvez semiótica, né? Onde está o Everton? Eu quero olhar nos olhos dele. Cadê Everton? Posso falar, Everton, me ouve? Te ouço. Ok. Você está fazendo curso de barista. Na Casa do Café... Ok. Na Casa do Café é um super diferencial em termos de história do café do Brasil. E lá eu fiz o curso de barista, e lá tem uma bebida que eu gosto muito, que é um drink com sumo de laranja e cubos de café gelado, de um bom café, e uma colherinha, um tiquinho de creme de leite. E eu vou... Muito comumente, eu acabei absorvendo esse hábito de tomar o sumo de laranja com o café. É que a gente pede o café curto, ou o café... Eu peço o sumo de laranja e tomo 2 bolinhos do sumo de laranja e põe o café em cima. Vocês não têm ideia do estranhamento. Aí eu vou explicar. Gente, não tem ideia. Não vou poder tomar... Maravilhoso, delicioso, estranhamento. Nesse último final de semana, o garçom, ele parou. Quando ele viu, ele parou. Ele estava passando, ele parou. Que é isso? Mas ele levou
um choque. Levou brasileira e tudo Pouco, mais. né? É muito interessante essas questões. E você vê essas combinações que fazem a diferença. Então, lembra, tipo, a bolsa do café e esses estranhamentos no seu artigo. Ele sumiu. Acho que ele foi fazer o drink. Não, eu tô aqui. Não, mas eu vou falar que assim, eu tenho o Instagram de café, que é o CWB Coffee. E a minha sócia nele, ela é fissurada em café com suco de laranja. Olá. Ela ama, assim. E aqui em Curitiba tem vários lugares que servem. Até uma vez que eu tomei que eles colocavam um pouco de xarope de framboesa. Meu, que coisa maravilhosa. Só que Já gelado. ouviu xarope do né? quê? Gelado. Você tinha falado que era framboesa. Bárbaro. Mas você vê quando entra na outra cultura, né? E a coisa é doida De mesmo. fato. E na Europa é muito tradicional o café puro, o expresso, né? Sem nenhuma firula muito grande, assim. Fora os Starbucks. E aqui é muito forte até o café. Aqui no Brasil o pessoal inventa, meu Deus do céu, mas fica bom as misturas. Era isso. Ai, me deu vontade. Você tem padaria na frente da tua casa, vai lá e pede o suco. A padaria é maravilhosa, mas anda carésima. Caríssimo.